Os Estados Unidos da América realizaram uma simulação com os bombardeiros do juízo final em preparação para atacar o Irã novamente. E as aeronaves de que estamos falando aqui são os gigantescos bombardeiros B-52 que foram observados por vários especialistas que acompanham os movimentos de bombardeiros estratégicos na base britânica de Fairford. A Guarda Revolucionária Iraniana disse de forma simples que ou o presidente americano Donald Trump aceita um acordo ruim com o Irã ou escolhe a operação militar impossível. Inclusive, até o primeiro-ministro israelense apareceu dessa forma e disse que somos capazes de sobrevoar qualquer parte do céu do Irã para atingir qualquer alvo que estejamos procurando e que Israel se tornou mais forte do que antes. Além disso, os Estados Unidos da América começaram a ocultar a movimentação que realizam em suas bases nos países do Golfo Árabe, por exemplo. Este ponto foi atingido pelo lado iraniano e ficou coberto desta forma. Então você não consegue saber o que os Estados Unidos da América estão fazendo. Assim, aqui você nota os preparativos americanos com 2 porta-aviões junto com seu navio e o USS Tripoli, que é o grupo de ataque. E este é exatamente o ponto que foi atingido pelos Estados Unidos. Essas são cartas importantes, mas e se essas cartas se esgotarem e a situação continuar como está? Os Estados Unidos realizarão uma nova operação militar em parceria com Israel contra o Irã? Os Estados Unidos da América realizaram uma simulação com os bombardeiros do juízo final em preparação para atacar o Irã novamente. E as aeronaves de que estamos falando aqui são os gigantescos bombardeiros B-52 que foram observados por vários especialistas que acompanham os movimentos de bombardeiros estratégicos na base britânica de Fairford. E houve uma gravação registrada no Reino Unido, especificamente no sul da Grã-Bretanha, na qual eles aparecem. 2 aeronaves B-52 voando nesta região, e este é o registro que de fato mostra que houve uma manobra realizada nesta área. Se nos aproximarmos um pouco mais, então esta área em vermelho é uma zona militar perigosa. Ou seja, é por meio dela que as aeronaves B-52 utilizam bombas guiadas, lançam bombas pesadas, por exemplo, nesta área, ou até mesmo enfrentam operações de interferência militar e outras. Portanto, esta é uma área extremamente importante e pode ser um conjunto de manobras que é realizado nesta área, e fica claro que 2 aeronaves estão operando especificamente dentro desta área. E se observarmos o padrão de voo do B-52 aqui, fica muito evidente que ele não vem apenas da base de Fairford, mas que decolou da base de Fairford em direção a uma distância que pode não ser. De jeito nenhum é algo simples, e isso é algo habitual para esse tipo de aeronave. Ou seja, em uma escalada militar, normalmente são realizadas manobras que parecem assim. Ela pode percorrer mais de 3.000 quilômetros para voltar novamente e realizar outra vez uma operação em áreas militares perigosas, como vimos há pouco. Portanto, ela percorre uma distância adequada para atacar o Irã diretamente ou para voar por mais horas sobre o espaço aéreo iraniano. Essa é a base dessa manobra, essencialmente. Os Estados Unidos da América utilizaram a base de Fairford de forma bastante intensiva durante a última guerra contra o Irã, já que as aeronaves voavam com os aviões B-1B Lancer em direção a Teherã desse modo em algumas ocasiões, mas em muitas outras essas aeronaves voavam em direção ao Estreito de Hormuz, que é o tema do momento. Agora, com o que está acontecendo entre os Estados Unidos da América e o Irã, houve até imagens de aviões B-52 desse tipo voando, ao que parece, durante a noite. Ontem, pelo que aparece nessas imagens que também foram publicadas hoje de forma intensa, junto com outras aeronaves do tipo B-1B Lancer, elas realizam muitas manobras e operações de simulação não anunciadas que se mostram da forma que notamos. E depois essas aeronaves desaparecem, seja ao chegarem à base de Fairford, seja depois, por exemplo, de voarem em determinadas direções. Portanto, nem tudo fica exposto sobre a natureza desses treinamentos, mas está claro que há operações com manobras voltadas ao emprego de bombas ainda desconhecidas pelos Estados Unidos. Essa manobra acabou coincidindo com a apresentação por parte do Irã de uma proposta aos Estados Unidos da América composta por aproximadamente 14 pontos. O que foi divulgado pela imprensa e por círculos iranianos são 8 desses 14 pontos. Os pontos apresentados pelo lado iraniano, por meio dos quais o Irã afirmou que devem existir garantias para o Irã de que não voltará a ser alvo para que a guerra termine. E também que sejam suspensas as restrições marítimas, que haja pagamento de indenizações, mudança das regras existentes no Estreito de Hormuz e que também terminem as guerras em todas as frentes e não apenas em relação ao Irã. E também o levantamento das restrições sobre os fundos iranianos e a retirada de todas as forças americanas dos países vizinhos. Em outras palavras, que todas as forças americanas se retirem dos países do Golfo Árabe e de outros. E, portanto, não estarão em contato com o Irã. E mais, a Guarda Revolucionária Iraniana disse de forma simples
diz que ou o presidente americano Donald Trump aceita um acordo ruim com o Irã, ou escolhe a operação militar impossível, que é considerada difícil do ponto de vista da inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana, para que os Estados Unidos executem qualquer nova operação militar contra o Irã. Até o vice-comandante do quartel-general Katan al-Anbiya disse que a retomada do conflito militar com os Estados Unidos é possível e fontes europeias e avaliações europeias confirmaram que, com base nessa trégua, o Irã continuou a espalhar minas no Estreito de Hormuz e, claro, tudo isso levou o presidente americano Donald Trump a rejeitar especificamente os pontos que foram apresentados pelo lado iraniano, pois ele disse que o Irã não pagou um preço suficiente pelo que fez contra a humanidade e pelo que fez contra o mundo. Também ao longo dos últimos 47 anos, e apareceu dessa forma também, e afirmou estar pronto para encerrar, destruir e neutralizar o que restou dos 15% do programa de mísseis. Anunciou oficialmente sua rejeição total a todos esses termos apresentados pelo lado iraniano por serem inadequados para os Estados Unidos da América. Inclusive, até o primeiro-ministro israelense apareceu dessa forma e disse que somos capazes de sobrevoar qualquer parte do céu do Irã para atingir qualquer alvo que estejamos procurando e que Israel se tornou mais forte do que antes. E essa é a questão importante. Para Israel, ele apareceu assim para falar por um motivo importante, porque isso também coincidiu com os exercícios com os bombardeiros estratégicos de que estamos falando. São remessas militares intensas em direção à região do Oriente Médio, especificamente em direção a Israel. Após esses itens que foram apresentados via Paquistão pelo Irã aos Estados Unidos, surgiram 3 aviões C-5M Galaxy, os gigantescos aviões americanos de carga militar, deixando a região do Oriente Médio dessa forma. Um dos pontos de onde partiram foram os Emirados Árabes Unidos, assim como também aviões C-17, igualmente de carga militar americana. Eles apareceram deixando a região do Oriente Médio depois de terem carregado muitas armas nessa região. Cenas como essas nós já vimos antes do início. A operação militar conjunta entre os Estados Unidos e Israel, ocorrida recentemente, consistiu em 39 dias de bombardeios bastante violentos no interior do Irã. Além disso, Asri Ryder-Nkot, citando diversas fontes, que Israel recebeu milhares de armas e capacidades militares vindas dos Estados Unidos da América, e isso, claro, é o que justifica porque Netanyahu apareceu falando dessa forma. Além disso, também houve mais aviões de carga que apareceram ao longo desse mesmo dia. Voam dos Estados Unidos da América em direção à Europa para depois seguirem em uma segunda viagem em direção à região do Oriente Médio a fim de reforçar as defesas e outras medidas. Além disso, os Estados Unidos da América começaram a ocultar a movimentação que realizam em suas bases nos países do Golfo Árabe, por exemplo, na base de Ali Al-Salem, no estado do Kuwait. A base de Ali Al-Salem apareceu no Google Earth e por meio dela. Este ponto foi atingido pelo lado iraniano e ficou coberto desta forma. Então você não consegue saber o que os Estados Unidos da América estão fazendo. Nesse ponto especificamente, quanto à empresa Apple, as imagens de satélite dela referentes à base de Ali Al-Salem, no Kuwait, passaram a ficar pouco nítidas, totalmente como observamos. Ainda há mais empresas que fornecem imagens de satélite nítidas, claro, dessa base, mas começaram operações de bloqueio militar do movimento americano. E isso é uma questão importante em relação à remessa militar de que estamos falando. E também círculos americanos confirmaram que há uma aceleração no processo de venda de armas. Israel e os países do Golfo Árabe, porque eles se preparam para uma grande fase militar que pode ser decisiva contra o regime iraniano. Também apareceu ontem uma aeronave RC-135 Rivet Joint para operações de espionagem e reconhecimento dos Estados Unidos, voando assim em direção ao Estreito de Hormuz. Esta é a gravação e você observa que ela é de ontem, a mesma data em que foram apresentadas as propostas iranianas, como notamos, e você observa que ela voa a certa distância do estreito. Esta aeronave é extremamente perigosa sempre que voa. Quando os Estados Unidos, de fato, estão se preparando para operações diretas contra o Irã, por quê? Porque esse avião, em uma das operações que realiza, revela os sistemas defensivos que o Irã implantou nessa região. E isso é algo importante. Antes de qualquer desembarque, é indispensável atingir os sistemas defensivos ou as defesas para encerrá-los completamente e silenciar essas defesas, e depois realizar os desembarques necessários nessa região. Além disso, foram publicadas ontem fotos do comandante do Comando Central, Brad Cooper, no site oficial do CENTCOM, a bordo do USS Trípoli, onde se encontram milhares de fuzileiros navais americanos, e ele os visita naturalmente. E ele tenta acompanhar os preparativos dos fuzileiros navais americanos aqui. Além disso, o Comando Central dos Estados Unidos hoje
Foram publicadas imagens atualizadas das aeronaves E-2 e V-22 que vemos aqui, e essas aeronaves eles são consideradas importantes em qualquer operação futura em direção ao Estreito de Hormuz, pois são capazes de acabar com o que resta da marinha iraniana, ou seja, os pequenos barcos de ataque e de assalto. Portanto, essas aeronaves são extremamente importantes caso houvesse qualquer confronto. Assim, aqui você nota os preparativos americanos com 2 porta-aviões junto com seu navio e o USS Tripoli, que é o grupo de ataque. O grupo anfíbio, com instalações da Marinha dos Estados Unidos e destroyers americanos, é uma preparação clara para controlar o Estreito de Hormuz, para acabar com esse trunfo do Irã, que o leva a apresentar propostas como estas de que falamos e que lhe dá força para negociar e outras coisas. Imagine se os Estados Unidos controlassem o Estreito de Hormuz total ou parcialmente. Isso faria o Irã perder grande parte da capacidade e não lhe daria capacidade para apresentar mais negociações ou negociar sobre esta questão, afastando-a da questão nuclear. E isso a obrigará a voltar rapidamente à questão nuclear, porque as coisas podem piorar. Claro, nesta região, e o lado americano está totalmente preparado para realizar uma operação direta no Estreito. Por quê? Porque durante a última guerra, os Estados Unidos destruíram todas as capacidades defensivas existentes e até mesmo as capacidades ofensivas existentes do Irã, aqui a partir de bases de drones aposentadas, como Chabahar ou até mesmo Konarak, e essas são áreas importantes. Era para haver preparativos para lançar mísseis marítimos a fim de ameaçar qualquer frota presente aqui, por exemplo, como um exemplo. Eles o atingem diretamente. Há imagens recentes de satélite que mostram o que os Estados Unidos fizeram em Konarak. Se nos aproximarmos delas, você verá que esta é Konarak e este é exatamente o ponto que foi atingido pelos Estados Unidos. Você nota que há entradas e abrigos para plataformas das quais podem ser lançados mísseis navais antinável que poderiam desafiar a frota naval americana caso ela tentasse avançar rumo ao Estreito de Hormuz ou para fazer um desembarque nesta área. Por exemplo, uma imagem atualizada de satélite mostra como essa região foi completamente destruída e, portanto, não há capacidade suficiente para o Irã desafiar essa frota com as enormes capacidades de que ela dispõe. Assim, esse avanço pode não fazer com que os Estados Unidos enfrentem qualquer problema para chegar ao Estreito de Hormuz, considerando que estamos falando de bombardeiros estratégicos e desses exercícios com o RC-135, com armas que chegam a essa região em aeronaves de carga gigantes, com a possibilidade de que também interviria com força junto aos Estados Unidos para fazer com que o Irã perca o controle do Estreito de Hormuz, o que o levaria a oferecer mais concessões e a fazer com que as negociações avancem melhor. Mas, ao que parece, o presidente americano Donald Trump também pode se manter comprometido com o bloqueio naval, que o presidente americano considera que esse bloqueio alcança muitos resultados contra o Irã, pois o Irã, em um mês ou até menos do que isso, pode sofrer problemas extremamente graves no nível do combustível E quanto aos preços, quer dizer, por exemplo, hoje houve um anúncio oficial de que $1 passou a equivaler pela primeira vez a 1,9 mil de reais iranianos. E o jornal Kayhan considerou que agora é possível que $1 chegue a 2 milhões de reais iranianos. E esses são números recordes perigosos, um colapso enorme, a inflação é extremamente alta. Isso levará a problemas dentro do Irã e pode movimentar as ruas antes de qualquer operação militar. Nós a vemos por parte dos Estados Unidos da América. O presidente americano seguirá nos próximos dias, em meados do mês, especificamente nos dias 14 e 15. Ainda neste mês, ele seguirá para a China para se encontrar com o presidente chinês e esse pode ser um ponto importante para ativar mais a China, para conversar com o Irã e levá-lo a ceder mais, especificamente a Guarda Revolucionária Iraniana, sobretudo se houve tentativas recentes documentadas pela Bloomberg de que a China se moveu em direção à Guarda Revolucionária Iraniana, exigindo que a guarda seja mais flexível para que haja um acordo. A movimentação americana está chegando. Em direção à Rússia, em direção à China, essas são cartas importantes, mas e se essas cartas se esgotarem e a situação continuar como está? Os Estados Unidos realizarão uma nova operação militar em parceria com Israel contra o Irã,